Então vamos lá, agora a gente vai dar sequência à nossa apresentação das videoaulas. A gente gostaria primeiro de agradecer a todo o público que tem acompanhado, a gente tem tido um retorno excelente, acompanhado a cada apresentação nossa para o terceiro encontro carioca de medicina chinesa, com todo o conteúdo que vai ser apresentado pelo professor. Dando continuidade, eu queria falar sobre as alterações morfológicas, né? Então, a orelha, ela é um microsistema, como eu falei, oficializado pela Organização Mundial de Saúde, e a partir dela, a gente consegue primeiro identificar as doenças que existem. Como assim identificar a doença pela orelha, né? Que, na verdade, existem 16 regiões na orelha, e cada região ela já tem tipos de alterações específicas. Eu tenho uma alteração específica nas conchas, que é a parte mais profunda da orelha, concha cave simba, fossa triangular. Cada depressão, proeminência, veia, escamação tem um significado. Então a gente separou umas sequências bem interessantes para que vocês tenham ideia de como é ampla essa questão do diagnóstico auricular. Primeiro lugar, a gente vai mostrar uma alteração de úlcera. Olha que interessante, o aparelho digestivo, quando tem uma enfermidade importante, na maior parte das vezes já crônica, a orelha altera. Então a gente observa uma telangiectasia, que é uma veia com uma espessura considerável na região do duodeno, onde está essa setinha aí. Então, aí é uma úlcera duodenal, tá? Que é uma queixa comum na prática clínica. Eu já vou na região do ponto duodeno e vou tratar aí com a colocação de semente. Então, essa veia, ela mostra que existe uma má circulação no duodeno. O paciente normalmente já chega com um diagnóstico ocidental, com laudo certinho, e a gente vai comprovando tudo que está ali na orelha. Aí a próxima, eu tenho uma alteração na válvula de entrada do estômago, que é a chamada cárdia. Então eu tenho uma depressão no ponto cárdia. Essa depressão mostra que existe uma alteração nessa região anatômica. Esse paciente tem refluxo, azia, náusea, e aí é mostrada uma enfermidade chamada hérnia de hiato. Essa depressão, normalmente a gente utiliza o ponto cárdia, colocando exatamente naquela profundidade ali a semente em direção ao nervo vago, que passa no centro, ou seja, na região da raiz do hélix. Ali passa o nervo vago. Hérnia de hiato. E a próxima é uma alteração muito comum na prática clínica. Vários pacientes têm dor de cabeça crônica, que para a medicina chinesa tem cerca de 8 síndromes que são causas dessa enfermidade. E quando a dor de cabeça é crônica, eu tenho uma alteração na área do antitrago, eu tenho uma proeminência enorme, e aí nessa proeminência eu vou cobrir de sementes e vou reforçar toda essa região atrás para tratar a zona correspondente, que é a área da cabeça. O resultado, a técnica de auriculomedicina é uma das primeiras da medicina chinesa, com maior resultado, comparando com a acupuntura, eletroestímulo, moxa. Sempre a gente usa auriculomedicina para tratar a dor de cabeça. Um resultado realmente muito bom. Seguindo a sequência de fotos, a gente mostra uma paciente nossa da clínica social com quadro de hipotensão. Ela tem uma miopatia mitocondrial, uma visão muito restrita no campo periférico, tem uma deficiência de sangue importante, e na região do ponto hipotensor, ela tem uma grande depressão. Isso é um diagnóstico de hipotensão. Normalmente, o paciente que tem pressão baixa, essa região é funda. Então, a gente analisa na medicina chinesa a face, pulso, língua, todo interrogatório, mas junto com a anamnese, a gente observa a orelha.
Então a orelha mostra muitas alterações que às vezes o paciente não fala, às vezes o paciente não apresenta nenhum laudo, e a gente já vai identificando, auxiliando de forma importante todo o tratamento para doença aguda ou crônica. Diagnóstico auricular é uma técnica fundamental, muito utilizada dentro da medicina chinesa. Seguindo a sequência, depois de hipotensão, eu tenho uma técnica muito utilizada para dor articular, que é a sangria em zona correspondente, principalmente quando é articulação. A gente sangra a articulação do joelho, coxa femoral, punho, cotovelo, os metatarso, metacarpo. Qualquer dor importante em articulação, se for bem localizada a região articular, eu posso realizar a técnica da sangria, que tem um resultado excepcional, porque eu ativo a circulação na medida que eu sangro naquele momento a área específica, ou ombro, ou punho, ou cervical, que eu sangro a região do hélix, alguma região que no caso esteja com um quadro de dor muito intensa, após a sangria eu já vou ativando a circulação e essa dor já começa a aliviar. Essa foto mostra uma dor na articulação sacroilíaca. Então é uma paciente nossa que tinha uma dificuldade importante de locomoção, até parada doía, dor do sacro pro ilíaco, no glúteo, uma dor na lombar também. E após a sangria a gente mobilizou e a dor já foi bastante aliviada. Próxima é uma dor na região posterior do joelho, na prega poplítea. Então, esse paciente apresentava uma dor em toda a região posterior da coxa, surgia um pouco mais alto na lombar, mas a gente sangrou a prega poplítea e já teve o alívio aí. Depois sim, a gente buscou a causa da dor e complementou com outras técnicas. Aqui é mostrada uma alteração importante de veias. A veia, quando é muito proeminente em área articular, pode significar que ali eu tenho uma má circulação. E ali eu preciso ativar, que tem uma máxima em medicina chinesa que diz: quando não circula, dói. Se circula, não dói. Então, quando eu ativo a circulação, eu tendo a liberar a dor. Toda dor é uma má circulação, seja no estômago, na cabeça, no pé, no joelho. Eu preciso saber por que dói, mas com certeza não está circulando bem. E na medida que eu auxilio logo essa circulação, no caso com a técnica da sangria, eu alivio, é técnica de primeira escolha para tratar dor forte. No mesmo momento da consulta, o paciente já sente o alívio da dor. Bem interessante, aí uma sangria um pouquinho mais expressiva, e a paciente após a sangria já conseguiu mover a perna e conseguiu andar. Aqui é um paciente de 85 anos, que é muito interessante, que ele tratou insônia, tinha um pouquinho de uma síndrome do pânico inicial, tratou dor de cabeça, e depois ele começou a apresentar um pouquinho de dor no ombro. Em 2 consultas a dor zerou, porque a gente pegou a área toda do ombro, que ele tinha feito uma mudança e excedeu um pouquinho a movimentação de braço, e aí a sangria ia na fossa escafoide, seguindo toda a região de ombro. Após a sangria, a gente realizou tuiná e passou um Qigong, que é um exercício de mobilização energética, física, para casa, e a dor conseguiu ser aliviada. Para finalizar, a gente tem uma moxa feita num paciente com uma dificuldade de crescimento ósseo, muita diarreia, porque herdou uma energia deficiente do rim. Pai e mãe dependente químico, foi prematuro, e após a realização semanal de moxa, em 2 meses a diarreia foi interrompida e ele melhorou muito da hiperatividade, conseguiu dormir, e hoje em dia ele está bem. Já é um paciente que a gente tratou durante 6 meses e interrompeu o tratamento. Então aqui a demonstração de algumas alterações, como pela orelha a gente já consegue identificar como o paciente